Seja bem-vinda, Gisele. Seja bem-vinda, Betão. Bem-vinda, não, Beleza, bem-vindo. valeu. E a Lúcia, tá tudo bem aí, Beto? Tá tudo jóia, graças a Deus. Ótimo, então. Então vamos Aqui orar, do então. meu, aqui do meu lado ouvindo. Muito bem. E aí, Gisele e o Rodrigo? Coloca esse homem aí para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, gente. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a tua presença em nossas vidas por mais esse dia, pelas bênçãos que o Senhor derramou em todo o decorrer desse dia, meu Pai. Desde a hora que acordamos até agora, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos acariciado, Senhor, com a sua misericórdia, com o seu amor. Nós agradecemos por esse momento onde nós iremos aprender da sua palavra e nós pedimos que o seu Espírito fale em nossos corações e que a gente possa, Senhor, guardar esses ensinamentos no coração e colocá-los em prática todos os dias. Essa palavra seja uma palavra rema e que ela transforme, ó Senhor, cada pessoa que possa ouvir essa palavra seja uma semente plantada em terra fértil. E que esses ensinamentos possam se multiplicar, meu Pai, a cada dia, na vida de todas as pessoas que ouvirem. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Semana passada, nós finalizamos a criação. A criação e a nova criação. Então, nós ficamos aí praticamente 7 aulas aproximado. Nós falamos de Gênesis capítulo 1. E eu tinha dito que nós iríamos começar hoje o capítulo 2 de Gênesis. Mas eu achei relevante nós ficarmos ainda mais essa aula em Gênesis 1. Gente, dava para ficar o ano inteiro falando só de Gênesis capítulo 1, de tanto material que tem em Gênesis capítulo 1. Que eu falei para vocês nessas aulas é o cerne, né? É aquilo que vocês precisam aprender para poder ter uma dimensão do restante das escrituras, entender todos os demais acontecimentos e passagens, né? Então, basicamente foi isso. Vixe, aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Eu abri aqui um quadro branco. Voltei. Então, a gente aprendeu isso nessas aulas de Gênesis e eu achei pertinente a gente falar mais esta aula. Não sei se a gente vai conseguir terminar, pelo jeito não, porque esse material de hoje, esse conteúdo de hoje é riquíssimo e vai abranger muitos assuntos que eu tenho certeza que vocês têm dúvidas, né? A gente vai falar sobre o propósito do homem. Quem aí já ouviu alguma live de essas pessoas que estão aí nas mídias, influencer, ou de algum pastor, ou de algum coach, ou de algum ensinador, algum professor falando sobre propósito? Levanta a mão aí para me ver. Quase todo mundo já ouviu falar, né? Pois é. Só que esse propósito que essas pessoas ensinam aí, eu tenho certeza que está muito distante do verdadeiro propósito que cada ser humano tem diante de Deus. E se você não aprender isso, se você não souber isso, não faz sentido continuar a nossa vida. Então é por isso que eu achei relevante falar sobre o propósito de Deus para o homem. E para a gente começar, queria que vocês lessem aqui, ó, eu vou compartilhar a tela para vocês. Nós vamos ler Gênesis. Vou ler para vocês aqui na tela hoje, estão vendo aí? Sim, De vez em quando aparece umas propagandas aqui, tá, gente? Mas vocês não. Aí, ó. Começa a aparecer umas propagandas aqui, mas Deus vai abençoar para a gente comprar uma assinatura Prime aqui. Enquanto isso, vamos de propaganda mesmo. a Bíblia também tem assinatura? Com certeza, né? Alguma coisa tem aqui por trás para tirar essa propaganda.
Começa assim, ó. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já escrevam aí, grifem, imagem e semelhança. Escrevam aí, imagem e semelhança. Ó, imagem, semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Grifem aí: frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra, e sujeitai, dominai. Grifem também: o sujeitai e o dominai. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis. Não, até o 28 tá bom. Então, nós vamos meditar hoje sobre esses 3 versículos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Certo? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o propósito do homem. Deixa eu só mudar aqui para eu poder ver vocês aqui na telinha. Bom, então, o que eu quero começar aqui? Alguém aqui sabe o seu propósito? Já tem isso definido? Quem aqui sabe o seu propósito tem ele definido? Pode falar, gente. Se tiver. Alguém tem ou não? Bom, acredito que ainda Gente, não. pode ficar sem vergonha aqui, tá? Para falar. Só para falar. Qual que é o seu propósito na Terra, como ser humano? Pode falar. Se estiver errado, não tem problema. Não sou eu que vou falar que está errado. Depois, se você vai ver se está errado ou não, é isso que eu quero dizer. Eu não vou falar o meu, porque se eu falar o meu, eu já sei, mediante Deus. Então, se eu falar o meu, vocês vão, vocês vão já descobrir tudo e eu não quero que vocês descubram agora. Eu quero criar esse enredo, esse suspense, para vocês assistirem a aula. A Ana Paula falou que ia levar a palavra de Deus. Eu acredito que eu ia tentar entender também a palavra de Deus. Muito bem. Eu acho que como você já leu nos versículos, é tentar ser a imagem e semelhança do Criador, então honrar os princípios e prosperar aqui na Terra, Sim. buscar frutificar, multiplicar, dominar, Isso, ó. governar. Ali, a hora que eu falei para grifar aquelas palavras, eu já dei a chave de alguns caminhos para vocês. Ó, é buscar o reino, o Luizão diz. O Danilo falou, ó, seguir os mandamentos. Perfeito. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Mas vocês vão descobrir muito mais coisas por detrás dessas palavras. Por trás dessas palavras, vocês vão descobrir um conteúdo. Vocês vão falar, meu Deus, tá? E é isso que eu quero meditar com vocês aqui. Então, aqui, ó, nosso propósito terreno. Tem muitas pessoas que podem falar, o meu propósito
ser um grande, por exemplo, um grande engenheiro, um grande médico. Esse é o meu propósito. Tem pessoas que podem falar, não, eu quero ser um grande cantor, um excelente cantor. Tem pessoas que falam assim, olha, o meu propósito, por exemplo, eu sou um gestor, então meu propósito é ser um melhor gestor, ser o melhor nisso, ser o melhor daquilo. Eu me lembro de um filme que eu assisti, eu não sei o nome, mas é um filme cristão, né? E a pessoa estava no hospital. Essa pessoa que era o personagem, ele não acreditava em Deus. Na verdade, ele estava desacreditado de Deus. Ele estava num leito de uma... Minto. Ele estava indo visitar uma pessoa no leito de hospital. Ele estava indo visitar essa pessoa no leito de hospital. E essa pessoa que estava no leito de hospital perguntou assim para ele: o que você faz? Qual a sua profissão? E essa pessoa era um pastor, mas ele não era um pastor totalmente em tempo integral. Ele era um pastor assim, meio tempo. Então, às vezes ele ia na igreja, ele pregava, às vezes ele visitava uma pessoa. Aí essa pessoa que estava no leito de morte, num hospital, fez a seguinte pergunta para ele: o que você faz? Aí ele começou a falar um monte de coisa que ele fazia. Aí ele falava uma coisa, falava outra, tal. Aí essa pessoa perguntava para ele: mas o que você faz? Ele falou: pô, mas eu já falei. Aí por fim ele lembrou que ele era pastor. Aí ele falou: eu também sou pastor. Então, essa pessoa questionou esse personagem até ele chegar no propósito dele. Tá? Então, o propósito, na verdade, o propósito daquela pessoa era para ser um pastor. Mas ele colocou tantos outros títulos, tantos outros cargos na frente, a ponto de ele ter falado que pastor era o último, né? Então, assim, o que eu quero ilustrar com isso? Tem muitas pessoas que usam o propósito como uma referência profissional. Pessoas que falam, eu sou médico, eu sou um jogador, sou um cantor, sou um profissional liberal, sou um psicólogo, sou um psicanalista, né? Sou um gestor, sou um empresário, enfim. Gente, isso não é propósito, isso é profissão. Tem pessoas que confundem isso, tá? E outra, este é um propósito com visão humana, visão terrena. Então é o que você tem como é, propósito na Terra. E eu pergunto, você sabe qual que é o propósito que Deus tem para você? Qual que é a sua ID celestial? Qual que é o seu propósito celestial? Aí a gente tem os textos de Gênesis 1, 26 a 28, né? Que na minha Bíblia fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Aí no versículo 27, criou Deus o homem à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e os abençoou. Sede fecundos, multiplicar, encher a terra. Aí vem a outra palavra-chave: sujeitai e dominar. Então, nós vamos esmiuçar a nossa aula de hoje em cima disso. Então, qual que é o propósito de Deus para o homem? O propósito de Deus para o homem é sujeitai ao domínio. Eu vou explicar isso para vocês depois, porque se você ler sujeitai, o que você entende como sujeitai? Sujeitar é você obedecer, né? Mas aqui está implícito, está dentro dessa palavra um outro significado, tá? Um outro significado. Bom, o que a gente tem que entender aqui? Propósito é algo que nós não escolhemos, tá? Nós não escolhemos nosso propósito. Por quê? Nós não criamos a nós mesmos. Faz sentido? Só pode dar propósito àquele quem criou alguma coisa. Então, suponhamos, eu tenho aqui um celular.
quem que deu o propósito para esse celular? Foi a pessoa que criou esse celular. Eu tenho um computador. Quem que pode dar o propósito para esse computador? Quem o criou. Concordam? Sim ou não? Então, quem que pode revelar ou dar o nosso propósito? Somente quem nos criou. E aí a gente está numa dependência de Deus dar esse propósito para a gente. E ele já deu. Esse propósito foi dado já na criação. Está em Gênesis 1, versículo 26, 27 e 28. E é sobre isso que eu quero ensinar para vocês hoje, tá? Então vamos lá. Vamos prestar atenção aí no versículo 28. Vamos prestar atenção agora na questão gramatical. Eu sei que nem sempre a gente dá atenção a isso. A gente lê e não percebe esses detalhes, mas para você entender da Bíblia, você precisa entender de hermenêutica e de exegese. Hermenêutica é a interpretação de um texto complexo, principalmente textos bíblicos. E a exegese é quando você pega esse texto e aplica ele como um método de ensino, como uma pregação, como uma forma de ensinar. Então, dos princípios, dos quesitos na exegese, é você entender contextos culturais, né? Uma série de coisas. E também entender essa questão da gramática. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só. O tempo verbal dos verbos, né? Que aqui Deus trabalha muito o verbo. Então ele trabalha aqui, ó. Frutificai e multiplicai-vos. São dois verbos, né? O verbo frutificar e o verbo multiplicar. E eles estão aqui em um tempo verbal do imperativo. Do imperativo. Ele pode ser positivo ou negativo. Então ele está no imperativo aqui. Positivo. E também os verbos sujeitai e dominai. Esses verbos sujeitai e dominai, eles já estão em outro tempo verbal. Eles estão no infinitivo. Certo? Então, o que indica aqui? Indica que quando a gente tem um verbo no imperativo, ele está se referindo a uma ordem. É como se fosse uma ordem, é como se você tivesse que fazer aquilo, cumprir aquilo. Então, aqui o verbo que Deus nos dá, aqui, que coloca o frutificai e o multiplicai, está indicando uma ordem direta de Deus para os homens. É uma ordem para executar. É uma ordem, é uma ação. Ou seja, Deus está dando uma ordem para o homem agir. Então, aí nós já temos esse primeiro ponto para a gente analisar. Em relação ao verbo sujeitar e dominar, ou seja, sujeitar e dominar, eles estão no infinitivo. Então, isso daqui fornece informações gerais sobre como os seres humanos devem agir em relação à terra e aos animais. Este é a forma que está sendo empregada aqui, o verbo. Então, este verbo, ele não tem nenhuma conjugação ligada à pessoa, nem a número e nem a tempos específicos. Então, isso aqui mostra que este verbo está dando é uma ordem que Deus está dando, mas ligada, direcionada para a eternidade. Então, primeiramente, nós temos o quê? Uma ação de que Deus disse, ó, uma ordem direta para frutificar e multiplicar, e depois ele dá uma outra ordem mais ligada para a eternidade. Isso não tem tempo, não é para ser feito ontem nem hoje.
Isso aqui é para ser feito constantemente, desde ontem até a eternidade, até o infinito, onde que nós temos o quê? Que se sujeitar e dominar. Ficou claro, pessoal? Eu não sou professor de português, mas eu espero ter explicado para vocês essa questão. Então, o verbo, quando o verbo está no imperativo, ele está sendo incisivo, é uma ordem. Quando ele está no infinitivo, ele não está ligado a tempo, a pessoas, é, ou a datas, ou a números, e sim no infinitivo, que quer dizer eternidade aqui no nosso caso. Então, Deus deu essa ordem para sujeitar e dominar até a eternidade, tá? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vamos perguntar, tá? Então, vamos aqui, anotem aí. Atenção, as 4 ordens que Deus deu para o homem. Quem sabe? Quem sabe quais foram as 4 ordens? Dá uma dica. Tá ligado ao quê? Hã? Dá uma dica. Está ligado ao Eu quê? acabei, nós lemos ela lá em Gênesis 28. Gênesis versículo 28 do capítulo 1. As 4 ordens que Deus deu para o homem, a primeira foi frutificar. Pegaram? A segunda foi multiplicar. Multiplicar. Sujeitar e dominar. A terceira, sujeitar. E a quarta, dominar. Vocês percebem que essas ordens, elas são 4 verbos. E esses 4 verbos, eles estão exigindo uma ação. Então, assim, o propósito do homem ele vai sempre estar ligado a uma ação, a um agir. Você não encontra propósito aonde não há movimento. Você não encontra o seu propósito em lugares aonde a estática, ou seja, onde você está parado. Não existe propósito em nada que esteja parado. Todo propósito está em movimento. Você pode perceber. Você tem um propósito, se você está seguindo esse propósito, você está em movimento. Você está fazendo alguma coisa. Mas a grande pergunta é: eu estou fazendo certo ou errado? E é isso que a gente vai esclarecer daqui para diante. Estão animados ou não? Vai, pessoal. Olha, um dia vocês vão abrir esse microfone Com e certeza. vão interagir comigo aqui na aula. Eu tenho certeza que em breve isso vai acontecer. Com Tenho certeza. certeza. Deus há de operar milagres nesse grupo aqui. Amém. Bom, então vamos lá. Por que que Deus... Vamos fazer outra pergunta. Por que que Deus criou o homem? Multiplicar. Hã? Multiplicar. Muito bem. Deus criou o homem, gente. Sabe para quê? Para provar alguma coisa para os anjos, alguma coisa assim, Satanás. Ah, o Luizão já tá pegando. Mas isso daí foi Provar. depois da queda, Luizão. É. Eu tô falando antes da queda. Eu esqueci de É. mencionar isso aí. Ah, tá. Quando Deus Não, criou o homem não, obviamente não tinha caído ainda. sim. Então Deus criou o homem, gente. Vocês vão falar, o Marcos está cometendo heresia aqui. Se algum pastor pentecostal me ver falando aqui, vai falar que eu tô cometendo heresia. Falar que eu sou um herege aqui. Mas, ó, Deus criou o homem para descansar. Tem gente que já reganhou um sorriso aí. Achando que Deus estou criou fazendo o... direito, então. Hã? Estou fazendo direito essa parte, então. Não entendi, Luizão.
Estou fazendo direito essa parte de descansar, então? Eu também Né? não. Tá faltando isso. Então, mas vocês vão entender esse descanso daqui a pouquinho. Então, Deus criou o homem para descansar. De onde que eu tirei isso? Vou mostrar uma tela aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim, Sim, né? Ó, primeiro dia de criação. Deus criou luz e trevas. Segundo dia, águas e águas. Terceiro dia, porção seca. Lembra? Até aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, não existia tempo. Lembra, Luizão, que a gente falou isso lá domingo? Sim, sim. Primeiro, segundo, terceiro dia não existia tempo. O quarto dia, Deus criou sol, lua e estrelas. A partir do quarto dia, começou a contar o tempo. Antes era eternidade. Então, o fato de ter milhões e milhões de anos, como a ciência fala, pode realmente ser milhões e milhões de anos. Porque até o terceiro dia não era contado o tempo. Mesmo tendo uma concordância aí, um empregador, os autores colocaram ali, eu esqueci o nome disso. Eles precisaram falar lá em Gênesis, houve tarde e manhã o primeiro dia, para ter contexto inteligível ali, para gerar um entendimento. Mas tarde e noite, houve tarde e manhã, né? Isso daí foi só a partir do quarto dia. Então, dia, cronometrando o tempo, só a partir do quarto dia, só onde teve o sol e a lua e as estrelas, tá bom? Aí no quinto dia Deus criou os animais, as plantas e tudo mais. E no sexto dia Deus criou o homem. Então, gente, quando que foi o primeiro dia do homem? O primeiro dia do homem foi o sétimo dia de Deus, que Deus fez para o descanso. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas Deus cansou em criar tudo isso? Não surge essa pergunta? Deus cansa? Eu vou responder mais para frente. Quero que vocês fiquem aí. Nós vamos responder isso mais para frente. E aí foi o segundo dia do homem, terceiro dia do homem, o quarto, quinto, e foi e está sendo até hoje. Mas no meio do caminho havia uma pedra. No meio do caminho apareceu o diabo e transformou todo esse descanso em dor e sofrimento. Então aí vocês devem falar, poxa, mas eu não estou descansando até hoje. Eu não tenho descanso. Por mais que eu descanse, eu estou sempre cansado. Não é essa sensação que a gente tem? Então Isso nós aí. temos a criação de Deus na perspectiva divina, a criação do homem, perdão, a criação do homem na perspectiva divina, e nós temos a criação do homem na perspectiva humana. Então nós temos a criação do homem antes da queda e o homem depois da queda, já é uma perspectiva humana. Que aí tem o cansaço, tem a fadiga, tem todos aqueles problemas que surgiram com a queda, tá? Eu não quero entrar nessa questão do sábado, porque demanda muito tempo aqui, tá? Mas hoje nós consideramos o dia do descanso sendo o domingo, que é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana nós temos ele como domingo, e não como sábado mais. Até Jesus era considerado a lei, que era o sábado, tinha que guardar o sábado. Jesus veio para cumprir a lei e estabelecer uma nova fase, que é a fase da graça. E na graça nós temos Cristo sendo o nosso descanso, tá? Então eu não quero entrar muito nessa questão do sábado, porque toma muito tempo e a gente não é esse o objetivo da aula, ok?
Então, esta é a questão. Deus criou o homem para o descanso, para descansar, tá? Então, assim está dizendo lá em Êxodo, ó, 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro. Isso daqui já é a lei. Êxodo já é a lei. Essa lei foi dada para Moisés, tá? Foi dada para Moisés. Já no novo, na graça, pós Jesus ter ressuscitado, nós temos um versículo lá em Marcos 2:27 que diz: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado não precisa ser reverenciado, porque o sábado não foi. O homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Então, isso dá ênfase em o que nós temos que fazer no sábado, que é o descanso. Tem gente reverenciando o sábado, quase que uma idolatria para o sábado. Tem algumas religiões que fazem isso, tá? Mas, como eu disse, nós não vamos se prender a isso. Então, o que que significa esse descanso, gente? O que que significa esse descanso? Vocês fazem ideia ou não? O descanso aqui não tem nada relacionado a descanso, cansaço físico, tá? Nem cansaço mental, nem desgaste, nada disso. Esse descanso, ele está ligado à, à satisfação e a prazer. Deus, quando ele disse, criei tudo em 6 dias e no sétimo dia eu descansei, Deus está dizendo o seguinte, eu criei tudo e no sétimo dia eu parei para me satisfazer, para ter prazer diante da minha criação, Como se fosse contemplar, né? para contemplar, para desfrutar. Então, esse descanso é satisfação, prazer e desfrute. Descanso. Olha o que Deus fala aqui, ó, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, ou seja, tudo que ele fez nos 6 dias. E eis que era muito bom. Então ele só usa essa expressão muito bom aqui no sexto dia, após ele criar o homem. Antes disso, ele só falava e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom na sua criação, exceto quando ele criou a água do mar. Quando ele criou as águas, lá ele não disse que era muito bom. Aliás, ele não disse que era bom, ele não falou nada. Lembra que eu mencionei para vocês? Mas aqui ele disse: E viu Deus que era muito bom. Foi tarde de manhã, o sexto dia. Então, Deus viu que toda a obra que ele fizera era muito boa. E aí ele falou assim: eu vou contemplar isso. É mais ou menos assim, ó. Não sei quanto vocês já construíram casa ou já participaram de alguma obra que você se sente uma contemplação, um prazer, uma satisfação em ver aquilo pronto. Eu já passei por algumas construções, já fiz algumas coisas, e o meu prazer está onde? A hora que eu paro, vou lá, dou um passo para trás e olho aquela obra pronta. Isso foi o que Deus fez quando ele descansou no sétimo dia. Ele contemplou, ele teve prazer, satisfação, ele desfrutou de tudo aquilo. E olha que interessante, ele não estava sozinho, o homem estava lá com ele. E se não tivesse caído, nós estaríamos até hoje no prazer, na satisfação, no desfrute com Deus, no paraíso, no jardim. Mas, infelizmente,
não foi assim, né? Nós vimos. Então, Deus, na sua triunidade, ele diz: façamos o homem. O homem foi formado do pó da terra, um ser individual em seu corpo físico. E Deus, assim, Deus criou um homem individual. Ele fez, montou um boneco lá. Ele pegou o pó da terra e construiu um boneco. É mais ou menos assim. Ele foi moldando o homem lá, formando o homem. Só que aí o que aconteceu? Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E a partir desse momento ele passou a ser alma vivente. Já ensinei isso para vocês. Então, neste momento, o homem passou a ter um corpo, uma alma e um espírito. Antes desse sopro, o homem era só um corpo e inanimado, não tinha vida. Era um boneco. E Deus, ele criou desta forma para que houvesse o quê? Um meio dele se comunicar com o homem. Então ele soprou isso, ele soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, e aí ele criou no corpo, ele fez uma fusão, alma e espírito. E o homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente, e a partir daí ele consegue o quê? Se comunicar com o homem. Então, como que a gente se comunica com Deus? Nós se comunicamos com Deus através do nosso espírito, sim ou não? Sim, Sim ou não, pessoal? sim. Através do espírito, tá? Sim. Mas ele também criou o homem. Ele criou o homem para o descanso, mas ele também criou o homem para ser um vaso. É, exatamente, é um vaso. Imagine um vaso de flor. Conhece o vaso, pessoal? Quem já viu um vaso de flor? Muito, assim, talvez vocês não frequentem tanto a igreja. Tem muita gente que me chama de vaso. Ô, vaso. Já te chamaram de vaso, Luizão? Já me chamaram de vaso. Por quê? Vaso de Deus. Porque no vaso, ele é completado por Deus. Deus completa esse vaso. Então, Deus nos fez vaso para poder conter Deus dentro desse vaso. Então, Deus também nos fez vaso. Então, nós somos vasos diante de Deus para que ele seja o nosso conteúdo. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz o seguinte, ó: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, feitos para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Olha isso. Olha isso. Então, Deus nos fez de barro. A origem da palavra barros é humus. Daí surge a palavra humus, a palavra humano, e humanidade vem disso. Da palavra barro. Então, gente, nós não passamos de barro. Não tem nada precioso em nós, exceto o Espírito de Deus, o poder de Deus, que é uma joia, que é ouro, que completa esse vaso. É isso que Paulo está dizendo. É um tesouro espiritual contidos em potes de barro. Gente, imagine se a gente fosse feito de ouro. O homem já não se cabe dentro dele, sendo feito de barro. Imagine se tivesse alguma coisa de valor em nós. Aí que ninguém ia se aguentar, né? Verdade. Nós somos feitos também como uma luva. Quem é que já usou luva? Já usou luva? Eu uso luva, eu uso bastante luva. Porque a Fer fala que eu me machuco muito. Então, onde eu vou mexer, eu me machuco muito, arranho muito as minhas mãos. E ela fala, usa luva, usa luva. Eu falo, eu uso muito luvas,
mas é meio que o contrário disso, eu não uso. Mas eu já usei. E a gente sabe que a luva, ela serve para conter as mãos, sim ou não? Sim. Ela é feita imagem e semelhança da mão, sim ou não? Sim, Mas ela não é a mão, concorda? Ela apenas foi criada conforme o modelo da mão, com o propósito de conter a mão dentro dela. E assim é o homem. Lá em Gênesis nós vimos que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus para conter Deus. Então nós somos como uma luva. Nós só tem sentido uma luva existir se a mão estiver dentro dela. Somente assim a luva cumpre o seu propósito. E desta forma é o homem. O homem só tem sentido se Deus for o seu conteúdo, se Deus estiver dentro dele. Do contrário, fica vazio, sem propósito, vagando pelo mundo, em crise existencial. Quem aqui já passou por crise existencial? O dia que as pessoas mais ficam em crise existencial é na segunda-feira ou no domingo, depois das 8 da noite. Por quê? É a véspera do dia da depressão, do dia da angústia. As pessoas que trabalham com os cuidados mentais, igual eu e minha esposa, Domingo a partir e das 21h. a gente sabe muito bem disso. Tem pessoas que na segunda-feira o telefone começa a tocar, é sessão terapia. Precisa de uma sessão. Por quê? Porque ele está se sentindo sem propósito. Ele está numa crise existencial. Dentro dele existe um buraco, um vazio, um abismo que eu já ensinei para vocês. O abismo que toda pessoa que não tem Deus dentro dela, ele tem um buraco do tamanho de Deus dentro dele. E só Deus que pode preencher esse buraco, porque é um buraco enorme. Então toda pessoa sem propósito, ela tem um buraco enorme dentro dela e somente Deus pode tapar esse buraco, preencher esse buraco. Entendeu? Mas vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a luva. Então, além de tudo, além da luva ela ter um modelo da nossa mão, a luva é feita, é uma luva para cada mão. Então, tem uma luva para mãos pequenas, para mãos medianas, para mãos grandes, né? Então, a luva tem uma mão certa. Ela foi feita para uma determinada mão. Da mesma maneira, o homem. Somente Deus pode completá-lo totalmente, da forma que eu expliquei para vocês aqui. Mas o homem insiste em buscar ser completo fora de Deus. Ele existe ser completo no mundo. E no mundo, isso não vai acontecer, porque o mundo é um vazio sem a presença de Deus. O homem nunca vai conseguir ser completo sem Deus. Gente, o homem, ele foi formado semelhança de Deus para que Deus pudesse ter comunhão com ele. Nós já citamos isso. Deus é espírito e o homem também foi feito um ser espiritual. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o Senhor Jesus Cristo. Então aqui Deus está dizendo que Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que nos dá a paz. Então, sem Ele, não há paz. E ele nos
Eles nos mantêm completamente dedicados a Ele. Ele nos conserva através do espírito, da alma e do corpo, para que a gente não tenha nenhuma mancha até o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o dia do fim. Então, o que nós temos aqui? O homem ele foi criado em três partes: corpo, alma e espírito. Falei para vocês que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui Deus criou o homem tripartido, né? Corpo, alma e espírito. Gente, o corpo é a parte mais superficial, é a parte que menos tem importância. Prestaram atenção no que eu disse? O corpo é a parte que menos tem importância, mas ele tem importância. Que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. O que nós não podemos fazer? É cultuar o nosso corpo. Tem pessoas que cultuam o seu corpo, veneram o teu corpo. Tem pessoas que não saem de casa se não ficar lá se idolatrando na frente do espelho. Ah, então eu não posso mais ir na academia, eu não posso mais fazer uma dieta, eu não posso mais cuidar da minha pele, eu não posso mais cuidar do meu cabelo. Você deve fazer isso. Você tem que ficar saudável. Você deve ser uma pessoa, cuidar da sua beleza. Você deve fazer isso. Isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa parte espiritual, porque nós recebemos o nosso corpo e Espírito Santo. Você tem que ser um templo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que o nosso corpo seja o motivo da nossa devoção. Porque senão você vai ser manchado. E o que Deus quer é que a gente não tenha mancha. Ele não quer que a gente se manche. Então, o corpo é a parte mais superficial. Foi feito para interagir com as coisas da terra. Tá? Com as coisas da terra, com as coisas materiais. Com o corpo, a gente interage com as coisas materiais. A alma, a alma, gente, eu vou explicar para vocês que isso também é motivo de muitas dúvidas. As pessoas não sabem o que tem na alma, o que tem no corpo, confunde corpo com alma, corpo com emoções, alma com coisas do corpo e vira uma miscelânea, uma bagunça. Então, eu vou explicar para vocês. No corpo, o corpo ele foi feito para interagir com as coisas terrenas. A alma é a nossa psique. A alma é a sede da nossa personalidade, é a sede dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das emoções, desejo, inteligência, pensamentos, tudo aquilo que não pode ser visto, mas pode ser sentido, tem uma particularidade com a alma, tá? Com a alma. Então, é uma esfera criada para interagir com o mundo psíquico, com o subconsciente e com o inconsciente, tá? Ficou claro para vocês? Agora, o espírito é a parte mais profunda do homem, é a parte mais nobre do homem. Esse pertence ao mundo espiritual, sobrenatural, transcendente. Foi criado para interagir com Deus. É o lugar onde Deus habita no homem, tá? Então, o que morre aqui quando o homem morre? O que morre é o corpo. O corpo morre, a alma não morre e nem o espírito, tá? Então, o propósito de Deus ainda é habitar e ser o conteúdo do homem. É para ser o seu prazer e a sua satisfação. Este era o propósito de Deus.
tornar o homem seu prazer e satisfação. Então, esse era o propósito da existência humana. Então, tudo que você vê fora disso é material humano, não procede de Deus. Você pode até escutar muitas pessoas falando: ah, você é isso, você é aquilo. Você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Uma frase aí: você nasceu para ser um campeão, você nasceu para brilhar, você nasceu para aquilo outro. Gente, nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado até conhecer Jesus Cristo, até confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele é Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, não merecemos nada. A partir daí, a hora que a gente reconhece, confessa com a boca, crê no coração, aí nós somos filhos de Deus. Nós conseguimos ter essa nova conexão e voltamos a ter o prazer e a satisfação em Deus. Do contrário, tudo que as pessoas falam para a gente, se você não tiver em Cristo Jesus, não passa de palavras. Você não é nada se você não tiver em Cristo. Então, quando a gente compreende que a nossa vida está em Deus e Ele está em nós, e somos um com Ele, a gente consegue voltar para o nosso propósito. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma pessoa com Ele. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos unir com o Senhor. E nós vamos se tornar uma pessoa espiritualmente com Ele. O que as pessoas precisam entender é que houve uma ruptura. Quando Deus criou o homem e falou, e viu Deus que tudo era muito bom, e no sétimo dia descansou, estava tudo certo aí. O propósito do homem estava tudo certo, estabelecido. Mas na queda, o homem perdeu esse propósito. Aí nós não tínhamos mais esse propósito. Nós deixamos de servir a Deus, nós vamos ver isso mais para frente, e começamos a servir ao diabo. Só depois de Cristo, só depois da ressurreição de Cristo, só depois que nós confessamos e aceitamos Ele como nosso suficiente Salvador, é que nós voltamos a ter esse propósito restabelecido. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, as pessoas esquecem disso e continuam ainda servindo a Satanás. Terem uma nova vida, mas com hábitos antigos. E isso não combina. E você nunca vai conseguir ter o teu propósito dessa forma. Você nunca vai conseguir ter o seu propósito dessa forma. E quando nós somos um com Ele, nós temos todo o conteúdo dele em nós. Ó, viu que nós somos um vaso? Aí Ele voltou dentro de nós. Olha lá que está escrito em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a primeira coisa que Jesus nos fez quando morreu na cruz foi sabedoria em nós. Depois justiça, depois santificação e redenção. Então quando a gente volta para Jesus, nós somos sábios. Jesus é a nossa justiça. Ele se faz justo por nós. Ele morreu na cruz por nós. Antes nós éramos pecadores. Só que nós passamos a ser justificados por Cristo. Então, a hora que você aceita Jesus, você passou a ser justo. E aí você começa um processo de santificação. Gente, eu já falei para vocês. A hora que a gente se batiza, nós somos bebezinhos na fé.
Nós precisamos de leite, a Bíblia cita. Nós precisamos de leite. Criança precisa de leite. Até você se tornar forte na fé. Porque se você não tomar leite, ou seja, se você não tomar um alimento verdadeiro, que é buscar a palavra de Deus, buscar em oração, buscar em jejum, buscar estar diante de pessoas tementes a Deus, você pode estar batizado, mas você vai cair. Sabe por quê? Porque quem se batiza, por exemplo, eu estou no pecado, eu me batizei agora. Você acha que eu já paro de pecar no outro dia? Não. O pecado ainda está em nós ali. Os hábitos pecaminosos ainda estão em nós. Mas só que aí nós temos o quê? Processo de santificação para que a gente deixe dia após dia os hábitos pecaminosos. É um processo de santificação até a gente chegar na redenção, que é o quê? É quando Cristo vier novamente para buscar a sua igreja. Nós vamos ser remidos por ele. Faz sentido isso para vocês? Tem gente que vive iludido, tem gente que vai para a igreja, se batiza e fala: minha vida mudou agora. Eu me batizei, eu já não vou pecar mais, eu já não vou ter mais desejo, eu já não vou. Aqueles pensamentos diabólicos não vai vir mais na minha cabeça, eu não vou mais sentir raiva, eu não vou mais roubar, eu não vou mais sentir ódio do meu irmão, eu não vou. Gente, não é assim. Não é assim. Você se batiza, desculpe, e no outro dia você continua sentindo essas coisas. Só que o que acontece quando você se batizou? Você aceitou Jesus, passou pelo batismo ali, você começa um processo de santificação, que é dia após dia, vivendo, lutando, deixando aquelas coisas erradas para trás e não pecando mais, até se tornar uma pessoa sem cometer tantos pecados. Porque pecar, a gente vai pecar até no último momento. Mas nós não vamos pecar nos mesmos pecados que nós pecávamos antes. Todas as vezes que Jesus curava a pessoa, ele falava: vai, não peques mais. Mas aquela pessoa poderia pecar de novo? Poderia, mas ele está falando: ó, não peque mais aonde você caiu. Aonde você caiu, não caia novamente. Pode acontecer de você pecar novamente? Pode. Mas Cristo está lá e ele é o seu justificador. Ele te justifica, ele te santifica. Certo? Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quando nós voltamos para Jesus e nos convertemos novamente, nós temos dentro de nós Deus. Então, quando a gente volta para Jesus e nos convertemos, Deus volta a habitar dentro de nós. Jesus volta a habitar dentro de nós por toda a eternidade. Existe uma palavra que se chama amalgamados. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Amalgamados é proveniente da palavra amálgama, que é aquela resina que os dentistas usavam lá atrás para fazer as obturações. Lembra? Você abriu a boca, tinha um negócio cinza. Aquilo é amálgama. O que significa isso? Depois que você misturou as duas resinas, ela nunca mais pode ser separada. Isso se chama amálgama. E quando a gente crê em Jesus, confessa Ele, aceita Jesus para habitar em nossos corações, nós voltamos a ser um com Ele. É uma amálgama. Nós estamos amalgamados com Ele por toda a eternidade, para sempre. E nada pode nos separar, desde que você ande em processo de santificação. Mas tem pessoas que resistem ao Espírito de Deus. E aí, esse para sempre, esse separar aqui, ó, pode acontecer. Por quê? Deus foi lá, fez a obra na tua vida, te mostrou o caminho,
dando uma direção, abrindo os teus olhos, colocando o propósito dele dentro de você. Mas você está resistindo. Você não vai na igreja, você já não ora com mais frequência. As coisas que eram proibidas para você hoje já não são mais proibidas. Aquilo que você não fazia hoje você já faz. As pessoas na qual você tinha uma certa comunhão hoje você já não tem mais. Então você começa a resistir ao Espírito e você começa a impedir que ele use você. E quando que isso acontece? Isso acontece quando nós damos mais lugar em nosso coração para as coisas do mundo do que das coisas espirituais, das coisas de Deus. Aí, desta forma, nós vamos fazer o que com o Espírito? Nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Em Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Gente, na redenção, o Espírito Santo precisa estar ativo em nosso coração. Ele precisa estar alegre, porque se ele estiver triste, nós não podemos garantir esse selo para a redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. E todas as vezes que isso acontece, isso é chamado processo de restauração. Todas as vezes que você conhece a palavra de Deus, vou falar para vocês aqui, é muito sério. Todas as vezes que você conhece a palavra de Deus, todas as vezes que você escuta uma pregação, todas as vezes que alguém falou de Jesus para você e você virou as costas, você já teme a Deus, você já conheceu a revelação. Ah, mas eu não fui batizado ainda, não tem peso sobre mim. Tem sim. Não é só o batismo que vai te trazer peso, não. Se você ouviu a palavra de Deus um dia, alguém pregou para você que Jesus Cristo é Salvador, nasceu de Cristo, Filho de Deus, veio à Terra como homem, morreu pelos seus pecados, e você precisa crer no coração e confessar ele com a boca, você já faz parte, se você creu nisso, você já faz parte dos escolhidos de Deus. Só que você começa o quê? A entristecer o teu espírito. Você começa a colocar mais coisas do mundo dentro do seu coração do que coisas de Deus. Aí você vai passar por um processo doloroso quando você... Porque é o seguinte, deixa eu te falar. Deus vai começar devagarzinho a te incomodar. A te incomodar lá no fundo, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele só está diminuído. Ele está triste. Ele vai começar devagarzinho a te incomodar. Você vai começar a ser confrontado com algumas coisas. Você vai começar a vir falar, nossa, o que eu estou fazendo não está certo. Lá no íntimo mesmo, o Espírito vai falar, olha, meu irmãozinho, meu filho, está errado isso. Não é isso. É o Espírito Santo que você recebeu no dia que você creu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus falou que ele iria para o céu, mas ele iria deixar o Consolador. Que esse Consolador ia fazer a transformação em nós. Só que nós precisamos deixar ele operar. Só que a gente não deixa. Por quê? Porque tem muito mundo dentro da gente e pouco Deus. E aí você começa a ser incomodado pelo Espírito Santo, você começa a ver que é pecado, que é errado, que não é certo. E aí você começa o quê? Você começa a ficar balançado. E aí você fala, eu vou voltar. Eu quero voltar para Cristo. Aí chama-se um processo de restauração. E por que muitos não voltam? Porque o processo é doloroso. A Bíblia, né? A Bíblia narra isso de diversas formas, esse processo de volta. Ele narra o processo de volta. O povo do Egito voltou para a terra de Canaã, era para ter sido pelo amor, mas não foi. Tinha muito Egito dentro deles.
Eles ficaram 40 anos vagando, sofrendo. Então, de uma forma, ou pelo amor ou pela dor, você vai ter que voltar. Que não seja pela dor, mas na maioria é pela dor. Por quê? Você não consegue resistir. E aí você volta pela dor. E é doloroso o processo. E nesse processo, o que que acontece? Nesse processo de restauração, lembra do vaso que eu falei para vocês? Esse processo de restauração é doloroso. Nós somos o vaso de Deus. Sim ou não? Faça assim com a cabecinha, para ver que vocês estão interagindo comigo. Nós somos o vaso de Deus. Aí você fala, eu quero voltar. Aí Deus faz o seguinte, ah, beleza. Então eu vou te restaurar. Aí sabe o que ele pega? Deus tem um porrete desse tamanho assim, ó. Ah, quebrou o vaso. É, Luizão? Porrete. Aí ele pega esse vaso e ele quebra esse vaso. Ele vai quebrar esse vaso. E esse vaso vai voltar para as mãos do oleiro. E ali começa uma nova construção de um novo vaso, de uma nova pessoa. Só que esse processo dói. Ser quebrado dói. Principalmente ser quebrado contra mentiras que te contaram e você acreditou. Crenças, eu estou falando de crenças. Nós somos envolvidos num ambiente que tem um retrospecto cultural que promove coisas que é mais ou menos assim. Você faz o errado para o bem. Você faz coisas erradas, mas tentando promover o bem. Tem pessoas que falam assim, eu vou na igreja, mas isso daqui eu faço, mas eu vou na igreja, sabe? Isso se chama religiosidade. Então, quebrar essa religiosidade, quebrar esses paradigmas, esses sofismas, essas crenças, é mais dolorido do que quebrar sua carne, quebrar seus ossos. E é o que aconteceu com o povo do Egito. O povo do Egito, eles precisou ser quebrado. Porque tinha muito Egito dentro deles. Pra você ter uma ideia, eles tinham saudade das cebolas que eles comiam lá no Egito. Aí eles imploraram para Deus, Deus, lá tinha cebola. Aqui não tem nada. Deus foi lá e encheu de codorna para eles comer. Vocês vão comer até se empapuçar, até sair codorna pela boca. Aí comeram. Aí no outro dia, Deus, não tem água. Lá no Egito tinha água. Deus, aqui tem muito sol, vou morrer lá no Egito. Por que você não deixou a gente lá no Egito? Pelo menos lá a gente ia morrer, mas morrer dentro da nossa casa. Agora a gente está vagando pelo deserto. Então tinha muito, muito mundo dentro dos israelitas, do povo de Deus. E a mesma coisa acontece com a gente, tem muito mundo dentro da gente. E aí dói esse processo de restauração. Eu fico vendo, eu gosto de assistir essas reportagens que as pessoas restauram. Eu gosto muito, principalmente casas. Aí eles vão lá e quebra tudo quebra o velho, para fazer uma restauração. Então aqui o vaso ele é quebrado novamente e passa pelo oleiro. Aí o oleiro vai fazer o quê? Vai fazer um vaso novo. E nessa nova composição, a gente começa a expressar Cristo em nós novamente. Cristo em nós novamente. Gente, Deus tem uma imagem. Deus tem uma imagem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Entendem isso? Entende o propósito disso? Essa imagem, a imagem de Deus hoje é Cristo. A imagem de Deus é Cristo. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também refletimos a imagem de Cristo em nós. Colossenses
capítulo 1, versículo 15, fala o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual, quem? Cristo. É a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi a primeira coisa a ser criada. Cristo estava lá na eternidade com Deus, antes da composição, antes da criação de tudo. Agora, olha só isso daqui, como que é interessante. Segunda, marque, vocês estão marcando esses textos? Se vocês não marcarem esses textos, depois vocês não conseguem. O dia que alguém confrontar vocês com alguma coisa, vocês não vão saber onde está. Porque vocês vão pegar esses textos e estudar. Então, olha só. Ah, Segunda Colossenses 1,15, Coríntios esse último, né? 4, capítulo 4, versículo 4. Olha o que vai falar. No, nos quais, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perceberam o que tem nesse versículo? Nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Gente, cegou o entendimento, ó. Ele está falando ele está falando de dois canais de percepção. Cegou, visão, entendimento, a nossa capacidade cognitiva de processar, que vem através da visão e da audição. Você processa toda a sua capacidade cognitiva, ela é feita através de visão e audição. São os canais de percepção para você poder pensar, raciocinar. Então, Satanás cegou isso. Mas de quem que ele cegou? Hein, gente? De quem que ele cegou? Ele cegou dos incrédulos. Gente, para você ser um incrédulo, o que que você foi antes? Crente. Ah, Crente. crente. Satanás não cegou o entendimento e a visão dos ímpios, porque os ímpios já são dele. Ele cegou dos crentes. Você acha que ele está preocupado com quem já está, quem é dele? Não, ele vai cegar de quem? De quem foi tirado das trevas. Você só se torna incrédulo quando você deixa de crer. Então significa que um dia você creu. Só que ele cegou o seu entendimento. Sabe como que ele cega? De forma muito sutil. Ah, hoje vamos dar um rolê. Vamos pro rolê. O que vai ter lá? Ah, nada demais, tudo normal. Tem um demônio que chama nada a ver e tem um demônio que se chama normal. Aí você chega lá, aí você vê o Espírito Santo te acusando, não entra aí. Aí o outro fala, não, vamos entrar, tudo normal, simples, tal. E aí você vai. Aí você começa a ir. Aí no outro dia você vai de novo. Aí na outra semana você não está mais percebendo o incômodo, porque realmente se tornou normal. Você estar naquele lugar, você estar com aquelas pessoas, você compactuar com determinadas coisas, você compactuar com coisas ilícitas. Isso é cegar o entendimento. Gente, só pode ser incrédulo quem creu. Do contrário, é ímpio. Entendeu? Do contrário, é ímpio. Olha só, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa incrédula. Uma pessoa incrédula. E era um apóstolo, hein? Quer ver, ó?
Abram lá em João 20, 27. João 20, 27. Vou ler para vocês. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Essa passagem aqui é o seguinte: os apóstolos foram falar para Tomé que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse: não, eu só acredito vendo. Aí Jesus apareceu especificamente para Tomé, justamente para confrontar essa incredulidade dele. Então, o incrédulo é crente. O incrédulo é uma pessoa que deixou de crer. Gente, tem muitos incrédulos hoje na igreja, principalmente nas igrejas. Agora, por que Satanás não vai atrás dos ímpios? Porque é perda Ele de já é tempo dele, para ele. né? Por que ele vai gastar energia com quem já é dele? Ímpio significa aquele que se opõe a Deus. Então ele vai atrás de quem? Ele vai atrás dos crentes para tirar a luz dos crentes. E um dos propósitos que nós temos é saquear o inferno e encher o céu. A gente saqueia o inferno e enche o céu. Tira as pessoas das trevas e leva as pessoas para a luz. Então, esse é o nosso propósito, é expressar a imagem de Cristo. Cristo, ele veio à Terra, ele veio ser semelhante a homem. Lá em Filipenses 2, 6 e 7 diz que, sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homens. Então, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou das suas prerrogativas celestiais, de ser igual a Deus, se tornou como servo, fazendo semelhante a homem. Então, nós devemos expressar essa semelhança que nós temos com ele. E eu pergunto, você tem expressado isso? Essa pergunta ela é questionadora demais, ela bate de frente, ela confronta, mas você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Você está expressando a Deus? Gente, eu não estou falando de igreja, não, de ler devocionais, não. Não estou falando de dar glória a Deus, de bater palma. Gente, o que mais tem hoje em igreja é crente emocionado. Você vê crente chorando, pulando, virando cambalhota, dando glória a Deus, falando língua estranha. Só que depois que ele sai da igreja, ele se transforma. Ele vira o agente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ele é invisível. Crente não tem que ter cara de crente. Você não tem que andar com Bíblia debaixo do braço. Você não tem que andar de terno e gravata para ir para a igreja. Crente precisa ter comportamento de crente. Porque você consegue convencer através do seu comportamento. Então, essa é a pergunta. Você tem expressado Cristo na sua vida? Ou você tem expressado mais o mundo? Então, Deus deseja criar o homem. Deus, ele criou o homem para que ele fosse um com ele. Ele quis compartilhar essa graça, essa natureza divina com a gente, para a gente ser como eles. Em 1 João 3,2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos.
Então, devido à queda do homem, nós perdemos essa semelhança com Deus. Então, nós éramos semelhantes, perdemos, e agora, com Cristo, nós voltamos a ser semelhantes. Mas ainda nós não somos 100% semelhantes. Nós estamos caminhando, porque é um processo. Então, devido a essa queda, nós perdemos essa semelhança com Deus. Porém, quando Jesus voltou, ele voltou e nos deixou. Ele veio e voltou, né, para o céu, na ressurreição. E ele nos deixou o Espírito Santo para que a gente pudesse ter essa ferramenta de transformação novamente a imagem e semelhança de Cristo. Então, Cristo, ele se fez homem para recuperar essa imagem. Foi perdida lá na queda. Gente, deixa eu tentar exemplificar isso. O homem entregou para o diabo a autoridade na terra. Quando ele faz isso, ele falou assim: olha, a semelhança de Deus que foi me dada na criação, o prazer, a satisfação, tudo, eu estou entregando, eu não tenho mais isso. Na verdade, ele perdeu isso. Ele perdeu isso. Isso ficou dentro de um depósito guardado lá no Éden. E a Bíblia fala que esse lugar está guardado até hoje com dois anjos. Dois anjos de fogo com a espada desabanhada lá. Desaimbada, desbainada. Ou seja, a espada está fora da bainha. Sabe? Os anjos estão segurando elas fora da bainha. Protegendo, porque Deus, nós perdemos isso. Só que Jesus veio como homem. Por que tinha que ser como homem? Porque foi um homem que perdeu. E toda essa emblemática que nós temos de Lúcifer, Satanás, a queda do homem, essa vida de pecado, é porque Deus deu para o homem a autoridade e ele perdeu. E onde que o diabo nos acusa diante dele? Ele fala: ele entregou nas minhas mãos. Aí Deus falou: eu vou provar para você que é capaz, que eles são capazes de me servir ainda. Mandou Jesus na terra, feito homem. Jesus não venceu o diabo como Deus. Jesus venceu o diabo como homem, carnal. Então, essa é a mensagem que precisa ficar. Deus veio à terra como homem, se esvaziou, se fez um de nós. E falou assim: eu vou mostrar para vocês que é possível. Eu vou mostrar para vocês que é possível. Ele passou por todo o processo. Ele passou por todo o processo. Ele teve que morrer. Teve que morrer. Mas a morte não pôde conter ele. Por quê? Nele não foi encontrado pecado. Então, Jesus, ele pode nos transformar. Ele pode nos transformar através do Espírito Santo que foi deixado para a gente. Então, Cristo se fez homem para recuperar, para nos devolver essa imagem, essa semelhança que nós perdemos na queda. E ele nos une novamente a ele. Gente, não tem privilégio maior do que se tornar semelhante a Deus, se unir com ele. Não tem. Vocês têm uma noção disso? Nem os anjos podem fazer isso. Nem os anjos. Os anjos não são semelhantes a Deus. Sabe por quê? Eles não carregam a natureza divina. Eles são apenas um espírito com ele. Apenas um espírito. Nós somos imagem e semelhança dele. Isso está reservado para nós, homens. Gente, vocês têm noção disso? Essa credencial foi nos dada. E a gente tem isso. Então, nós aqui conseguimos entender o que é o ser esse vaso. Então, um dos propósitos de Deus é que ele
nós possamos ter esse conteúdo dele dentro de nós. Então, ser vaso é isso, é receber o conteúdo de Deus dentro de nós e que esse conteúdo nos transforme todos os dias, tá? Deixa eu ver que horário, que horas são, já tá bem avançado. Como que tá aí o ânimo de vocês? Bora. Eu vou só dar uma introdução para a gente continuar na próxima aula, tá? Então, Deus chamou-nos para ser vasos, mas Ele também nos chamou para sermos um instrumento nas suas mãos. De que forma? Ele nos chamou para ser um instrumento dominando a terra. Então, a gente se tornou um vaso através da semelhança, da imagem, contendo a Deus, contendo a Jesus. E agora Ele nos chama para ser um instrumento, sujeitando e dominando a terra. Bom, mas vamos lá. Vocês imaginem Deus com todo o seu poder e supremacia, seu poder extraordinário, precisando de alguém para ajudar ele? Vocês imaginam isso? Hã? Não. Não. A gente vê Deus poderoso, pode todas as coisas, criou tudo pela sua palavra, formou o homem, formou tudo pelo seu poder. Só que ele deixou lá em Gênesis 28, 1:28, ele falou assim, ó, sujeitai e dominai. Sujeitai e dominai. Então, o que significa isso? Ele está nos dando outra linha de raciocínio para a gente seguir o nosso propósito. Então, Deus não precisava da ajuda de ninguém. Mas lá em Atos 17:25, fala o seguinte, ó, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não precisa de nada. Ele dá a vida, a respiração, criou todas as coisas. Então, por que que Deus pediu para o homem sujeitar e dominar sobre todas as coisas? Porque quando Deus fala isso, Deus transfere para o homem ali a sua autoridade sobre a terra. Então, quando Deus criou o homem, ele chamou o homem para ser um instrumento de autoridade. Ele chamou o homem para ser um instrumento de governo sobre todas as coisas. Por que que a gente fala isso hoje? Porque esse governo foi entregue para Satanás na queda. Então, após a queda, a terra se tornou o único lugar na terra que a ordem de Deus, que a palavra de Deus, que a autoridade de Deus é questionada. Mas Deus sabia disso? Deus já sabia disso. Então, quando Deus deu essa ordem para o homem, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28, de dominar, sujeitar e dominar, ele já sabia que ia acontecer isso? Sim, ele já sabia. E é o plano dele já de dar essa autoridade para o homem, é que depois da vinda de Jesus, nós teríamos essa autoridade de novo. E nós venceríamos Satanás com essa autoridade. Então ele sabia que ia acontecer a queda do homem, e ali mesmo ele já traçou um plano de restauração, que nós vamos ver daqui para diante. Então ele deu essa autoridade para o homem, para que o homem fosse um instrumento dele aqui na terra e trouxesse novamente esse governo sobre todas as coisas. Então, fazendo do homem sua imagem e semelhança,
Deus deu autoridade para ele, fazendo do homem, pedindo para o homem sujeitar e dominar, ele deu autoridade para o homem. Pois imagem e semelhança representa autoridade e governo. E Adão tinha essa autoridade, gente. Mas ele entregou para o diabo. Mas mediante Jesus nós recuperamos essa autoridade. E nós voltamos a expressar essa semelhança de novo. Quando lemos as ordens de Deus para Abraão, fica claro que a sua intenção de fazer o homem era um instrumento de autoridade. Olha só, eu falei isso já e vou repetir. Deus abençoou ele. Aqui a palavra abençoou é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, aqui em Gênesis 1:28. E Deus diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Sujeitai e dominai. Deus é criador e ele se manifesta de forma gradual. Ele se manifesta de forma gradual. Você acha que Deus já não poderia ter criado todos os seres humanos de uma vez só? Sim. Ele já poderia ter criado tudo de uma vez só do jeito que ele imaginou. Mas não, ele cria de forma gradual. O que significa isso? De forma orgânica. Quando eu falo orgânica, me refiro a uma planta. Uma planta, para ela dar fruto, primeiro ela tem que ser plantada. Aí você coloca a semente, essa semente cresce, e aí ela passa por um processo de crescimento, e aí ela dá fruto. Isso se chama crescimento orgânico, desenvolvimento orgânico. Essa palavra hoje virou moda, todo mundo fala, o crescimento orgânico tem que ser orgânico. É relacionado a processos, a fases, tá? Então, quando Deus cria, é isso daí. Tá? Então, ele é criador, se manifesta de forma gradual. Por quê? Porque Deus, ele quer que o homem passe por essas fases. Ele quer que ele passe pela fase do crescimento. Ele quer que ele passe pela fase, sabe, do amadurecimento, para depois se multiplicar. Quando Adão foi gerado, ele foi gerado à semelhança de Deus. Só que a partir do momento que Adão entrega para o diabo essa autoridade, toda a imagem e semelhança de Deus, que era para nascer com os filhos de Adão, foi entregue para o diabo. Ele perdeu essa autoridade. E aí, todos os filhos que nasceram após isso, após essa queda, Caim, Abel e toda a descendência, nasceu debaixo do pecado. Aí a nossa semelhança passou a ser de homem pecador. Não de glória e de virtude como Deus. Então, desta forma, o homem perde a sua autoridade. Mas Deus, dessa velha criação, desde lá de trás, ele rejeita essa situação do homem ter entregue isso. Eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando um pai que cria um filho e dá o melhor para esse filho, coloca esse filho na melhor escola, dá de tudo para esse filho, sabe? Educa, instrui, faz tudo. De repente, esse filho se desvia, vai para as drogas, vai para o crime, vai para a ideologia de gênero e fica nessa confusão. Esse pai sofre, ele sofre. E a todo momento, ele sonha com a volta desse filho. A todo momento. E não foi diferente com Deus. Então, nesse momento, Deus já cria uma maneira de restaurar o homem. Ele não aceita isso. Ele não aceita essa velha criação. E aí, o que ele faz? Ele já cria um plano para enviar Jesus, para mostrar ao universo, como eu disse, que é capaz de vencer Satanás, sendo homem. Então, Deus veio aqui e ele fez um investimento e um recomeço. Gente, olha como Deus trabalha. Deus trabalha nos recomeços. Ele é o mestre dos recomeços. Talvez você
Não tenha mais esperança em você mesmo. Mas Deus não perdeu a esperança em você. E Ele investe em recomeços. Ele é mestre em recomeço. Ele trouxe Jesus aqui e falou assim: vamos traçar um plano para recomeçar. Vamos reconstruir. Vamos transformar. E Ele dá uma nova chance para o homem. Aonde Adão pecou, Jesus venceu. Da mesma forma que Adão caiu, Jesus mostrou e venceu. Então Jesus cumpriu a missão dele. Então está escrito assim, ó, lá em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Assim está escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem que é o primeiro Adão? É o Adão lá do Éden. Quem que é o último Adão? O último Adão, espírito vivificante, é Jesus. Primeiro Adão e último Adão. Não existe primeiro Adão e segundo Adão, igual alguns pastores falam. É o primeiro e o último. Mas ainda fala, o primeiro é o espiritual, se não o natural. Depois o espiritual. O que ele está dizendo aqui? O primeiro, ele foi por um momento espiritual, mas depois ele caiu e veio a ser natural. Mas o que veio depois, o último Adão, ele é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo, o Senhor, é do céu. O qual terreno, tais são também terrestres, e o qual celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, Adão perdeu a imagem, nós se tornamos terreno. Nós começamos a aparecer com as coisas terrenas. Só que Jesus veio e nos devolveu a imagem das coisas celestiais. Então, Adão era natural, mas Cristo é espiritual. E as ordens dadas para Adão, para crescer e multiplicar, eram na esfera natural. Mas Cristo nos dá essas ordens na esfera espiritual. Então, esse crescimento e essa multiplicação, ela deve ser em espírito. Esta é a ordem que nós devemos seguir hoje. Em Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide, fazeis discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, todos nós temos um propósito, nós temos um ministério na terra, e é um só: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 fala isso. Aí você pergunta, pô, Marcos, então esse é o meu propósito? Esse é o seu propósito. Mas eu não posso fazer nada além disso? Pode. Mas esse tem que ser o seu propósito primordial. Aí tem pessoas que fazem aquela confusão com a questão profissional, acham que o propósito é profissão, e não é. Por exemplo, eu sou um empresário e psicanalista, certo? Se dentre essas qualificações que eu tenho, eu não tiver o meu propósito em primazia, que é levar a palavra de Deus, eu não estou cumprindo o meu propósito. Então eu posso continuar sendo um psicanalista, um empresário, mas eu preciso representar Cristo aqui, levando a palavra de Deus. Então você pode, aonde você estiver, falar de Deus, falar de Jesus, falar da salvação. O que você não pode é ser um crente 007, invisível, que ninguém te conhece. Por quê? Porque senão você vai entristecer o Espírito Santo. Certo? Então, nós devemos gerar vidas, crescer e multiplicar para o reino de Deus se expandir aqui. Só assim a gente consegue cumprir o nosso propósito. Gente, nós estamos em guerra e nós precisamos
aumentar esse espaço de luz para diminuir o de trevas. Porque, senão, aumenta o de trevas e diminui o de luz. E nós fazemos isso sempre que nós levamos a palavra de Deus, carregada de imagem e semelhança de Jesus. Nós vamos parar aqui hoje. Não vai dar para continuar. Tá? Não vai dar para continuar porque esse assunto aqui tem bastante demanda, tá? Nós continuamos esse assunto na próxima aula.